Olá, estudantes do 9º ano, tudo bem com vocês? Estão bem? Passaram bem a semana? Estão se alimentando bem? Então tá bom, fico feliz. E você também fica feliz, porque agora é aula de matemática. E estamos trabalhando o quê? O que será? Lembra? Por favor. Fatoração. E hoje nós vamos ver diferença de dois quadrados. Professora, por que trabalhar a fatoração? Por que tudo isso? Vamos lá ver? Nosso objetivo, eu preciso que nós cheguemos a estudar a fatoração e expressões algébricas usando o que? A técnica da diferença de dois quadrados. Então, é isso que eu preciso que você termine hoje entendendo, tá bom? Como que você fatora utilizando essa técnica, tá bom? Mas o que é fatorar em matemática? Onde que eu utilizo isso? Para que isso, professora? Quais são os tipos que existem? São muitas perguntas, né? A gente vai indo e vai respondendo aos poucos cada uma, né? Então, fatorar é transformar numa multiplicação, numa quantia de vezes. Ficou fácil, né? Muito bem. Onde que a gente utiliza? A gente fatora e a gente utiliza essa forma fatorada na resolução de equação. Exatamente, a equação ela precisa de uma solução porque ela está vinculada a uma situação, um problema. É um problema, entendeu? Então, é um modo de te ajudar na resolução de problemas, tá bom? Quais são os tipos? Estamos trabalhando a diferença de dois quadrados. Mas vamos lá, ó. Resposta para você. Fatoração, transformar em um produto. Lembrando que produto é conta de vezes, tá bom? Então, exemplo aqui, ó. 4x² y. Ele é um monômio apenas, mas eu consigo abrir ele, tá bom? Ó, abrindo o número, que é 2 vezes 2. O x² eu também posso abrir como x vezes x vezes y. Uma multiplicação, tá bom? E quais nós estávamos trabalhando, gente? Estávamos trabalhando a fatoração por evidência. O que é evidência? Quando você encontra um termo comum e coloca na frente em evidência, tá bom? E daí o que sobra das outras parcelas é o que fica dentro do parênteses, tá? Então, ó, o x tem nas duas, coloca em evidência multiplicando, porque a nossa intenção é transformar numa conta de vezes. Sobra o a da primeira parcela e o outro x da segunda, tá bom? A outra técnica é fatoração por agrupamento. Nós vamos fazendo os agrupamentos mais convenientes até que a gente chegue na multiplicação no final. Nada mais é do que colocar essa técnica em prática duas vezes. Olha aqui, ó. Eu tenho todo esse polinômio aqui. Quero fatorar ele. Nos dois primeiros eu tenho b, que é o fator comum. Posso colocar o b em evidência. Sobra o a mais 2. Aqui eu posso colocar o x em evidência. Sobra o a mais 2. Opa! A mais 2, a mais 2. Coloca esse carinha em evidência. Sobra o b mais x. Então, você aplica duas vezes a fatoração por evidência. E agora nós vamos lembrar desse produto notável aqui, um produto que aparece bastante, ó. Eu tenho o produto da soma pela diferença. Tanto faz o sinal de mais estar no segundo parênteses ou estar no primeiro, tá bom? X vezes x, x vezes 9. Depois, menos 9 vezes x e menos 9 vezes mais 9. Então, como que vai dar isso, ó? X vezes x², x vezes 9, 9x. Menos 9 vezes x, menos com mais menos, 9 vezes 9, 81. E eu posso aqui agrupar os termos semelhantes, tá bom? Se eu juntar mais 9 com menos 9, dá 0, são coisas iguais, uma anula a outra. Sobra x² menos 81, tá bom? Por que será, professora, que você está lembrando isso aqui? Olha aqui, ó. Perceba que essa expressão aqui, ela é equivalente a essa. Nós aplicamos a propriedade distributiva, certo? Então, escrever isso ou escrever isso é igual, equivalente, tá bom? Logo, essa expressão é a forma fatorada desse cara. Olha de baixo para cima. Consigo fatorar x² menos 81? Professora, não tem nenhum termo em comum. É isso que a gente procura, né? Só que ele se encaixa num produto notável, onde eu consigo extrair a raiz quadrada de cada termo e escrever multiplicando. Olha que legal!
É interessante isso, nós já estávamos trabalhando, né? Então, ó, a diferença de 2 quadrados é igual a multiplicação aqui, ó. Então, o que a gente faz? A gente reverte o produto notável. Eu tinha o produto, vinha para cá, para essa diferença, eu tenho essa diferença, volto para o produto. Daqui para cá, um produto notável, daqui para cá é uma fatoração, ok? Então, olha lá, ó, são expressões que são equivalentes, ó. Diferença de 2 quadrados, produto da soma pela diferença. Aqui eu escrevi produto da diferença pela soma, né? A ordem das parcelas não altera o produto, tá bom? Então, lembrando como é que eu faço para fatorar, então, uma diferença de 2 quadrados. Eu extraio a raiz de cada termo, ó. Extraindo a raiz do A e do B, eu tenho lá, ó, eu repito o primeiro termo como primeiro dentro de cada parênteses e a raiz quadrada do segundo termo como segundo termo dentro de cada parênteses. Deu para entender? Extrai a raiz e escreve eles na mesma ordem que eles aparecem. Em um parênteses somando e no outro parênteses diminuindo. Você transforma em uma multiplicação. Certo? Agora vamos praticar um pouquinho para ver se a gente entendeu? Fatore os polinômios usando a diferença de 2 quadrados. Então, só lembrando rápido aí antes de te dar um tempinho, ó. X ao quadrado menos 36. Extrai a raiz do primeiro termo, extrai a raiz do segundo termo e escreve eles em 2 parênteses. O primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo. Intercala os sinais de mais e menos dentro dos parênteses, tá bom? Eu vou dar um tempo para você e já volto. Conseguiu fazer? É tranquilo, né? Você coloca na tua cabecinha que você precisa extrair a raiz quadrada de cada termo, tá bom? E escrever dentro dos 2 parênteses, um com a soma, o outro com a diferença. Então vamos lá, ó. Então extraímos a raiz, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado, você simplifica, ó, o quadrado com a raiz, sobra só a letrinha, sobra só o x, tá bom? E raiz quadrada de 36 é a mesma coisa que raiz quadrada de 6 ao quadrado. Também corta, sobra o 6. Ou faz a conta, né, gente? Que número vezes ele mesmo que dá o que está dentro da raiz? No caso é 6. Então, repare que o primeiro termo é x e o segundo termo, a raiz quadrada, deu 6. Então, eu só escrevo, ó, x menos 6 vezes x mais 6. Você também poderia ter escrito x mais 6 vezes x menos 6. O que você não pode é trocar a ordem dos termos. O x tem que ser primeiro termo, tá vendo? E o 6 tem que ser o segundo, ok? Fácil, né? Olha lá a letra B.
Extrai a raiz de cada um. Raiz quadrada de t ao quadrado, t. Raiz quadrada de 144, 12. Por quê? 12 vezes 12 dá 144. Professora, eu não lembro disso de cor. Então, você fatora, gente, o 144, tá bom? Fatorar e ir dividindo por números primos. Que no caso aqui só deu 2 e o 3, né? Como é uma raiz quadrada, você agrupa em dupla. Então, é uma dupla, outra dupla, outra dupla. Então, 2 vezes 2 vezes 3, 12. Cada dupla, ela sai para fora da raiz. Então, esse 2 saiu para fora, esse também e esse 3 também. Multiplica todo mundo. Também é um outro jeito de encontrar a raiz quadrada de um número grande. E como é que eu escrevo? T menos 12 vezes T mais 12. Lembrando que T é o primeiro termo e o 12 tem que ser o segundo, tá bom? Fácil, né? E a terceira? Raiz quadrada de 25x ao quadrado. Então, só lembrando, eu posso ter a raiz quadrada do número e da letra, tá bom? Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. E a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 dá 81. Então, você escreve 5x menos 9 vezes 5x mais 9. Lembrando que você pode intercalar os sinais. Colocar no primeiro parênteses o mais e no segundo o menos, ok? Muito bem, se você acertou. Tenho a segunda para você. Resolva as equações abaixo usando a fatoração. Pensa aí, eu já volto. Conseguiu pensar nisso? Eu vou resolver com vocês a letra A e depois eu dou mais um tempo para você olhar de novo a letra B, ver se você conseguiu fazer, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Eu quero resolver essa equação utilizando a fatoração. Como que eu faço isso, professora? Então vamos lá para a letra A. Para fatorar,
nós transformamos o polinômio num produto, tá bom? É essa a intenção. Veja que podemos encontrar a expressão que elevado ao quadrado resulte em 16x ao quadrado, e isso também pode ser feito com o 2. Então, repare que eu tenho uma subtração aqui. Como eu até tenho um fator comum ali, né? Mas eu quero transformar através da diferença de 2 quadrados. Então, o que eu posso fazer, gente? Eu vou extrair a raiz dos 2, ok? De cada termo. E vou escrever o primeiro menos o segundo vezes o primeiro mais o segundo, tá bom? Então, ó, raiz quadrada de 16x ao quadrado, raiz quadrada de 16, 4, raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 2 é um número irracional, então você pode manter raiz quadrada, tá bom? Então, fatorando, eu posso escrever dessa forma, ó, primeiro termo, 4x menos raiz de 2, vezes 4x mais raiz de 2. Era uma equação, então tinha o igual a zero. Então, eu repito igual a zero, tá bom? Então, só lembrando que o 2 a gente não consegue fatorar ele. Então, ele pode ficar dentro da raiz, que não tem problema, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Eu fatorei. Professora, mas dá a impressão que eu transformei essa equação que parecia ser mais simples numa coisa mais complicada. Mas é que agora que vem o método da resolução. Como que eu resolvo? A partir de agora que fica fácil. Olha lá, ó. Nós temos um produto que dá zero, um produto que é nulo. Então, quando eu tenho uma continha de vezes, gente, que é zero, o que acontece? Significa que o primeiro termo é zero ou o segundo é zero. Olha aqui, ó. O 4x menos raiz de 2 é igual a zero, ou o 4x mais raiz de 2 tem que ser igual a zero. Pelo menos um, ou até os dois juntos, tá bom? E é aqui que a gente resolve cada uma das equações, ó. Como que eu resolvo isso, professora? Letra para um lado, número para o outro. Então, eu tenho 4x igual a raiz de 2, 4 está multiplicando, passa dividindo. Fácil, né? E aqui, mesma coisa, ó. O mais raiz de 2 passa para lá, menos raiz de 2, e o 4 que está multiplicando passa dividindo. Ficou fácil, não ficou? Então, essa é a vantagem de se fatorar. Você pode pensar um pouquinho na hora de fatorar, mas depois fica molezinha. Então, a solução dessa equação é menos raiz de 2 sobre 4 e mais raiz de 2 sobre 4. Temos duas respostas. Será que as duas dão certo? Sim, gente, podemos fazer a verificação. Para x igual a raiz de 2, você repete essa equação e no lugar do x substitui esse valor, ó, raiz de 2 sobre 4. Eleva ao quadrado raiz de 2 dá 2, 4 ao quadrado 16, simplifica, simplifica, 2 menos 2 deu 0, que é o que a gente queria que desse. Então, verifica. E para o negativo a mesma coisa, né? Porque o negativo, a única coisa que muda é a potência de um número negativo. Só que a potência de um número negativo dá positivo. Então, fica igualzinho o outro. Então, ela valida aqui, ó. As duas verificam, tá bom? Então, agora eu vou dar um tempo para você pensar na letra B. A letra B está aqui, ó. Eu vou te ajudar com o começo, que é extraindo a raiz de cada termo, tá bom? Eu vou dar um tempinho para você dar continuidade e já volto.
Conseguiu finalizar a letra B? Chegar até a solução da equação? Utilizando o mesmo processo que a gente usou agora. Então, é para utilizar a fatoração. Então, pensando nisso, nós temos diferença de 2 quadrados. Então, eu vou fatorar extraindo a raiz de cada termo, tá bom? Deixei aqui para ajudar vocês, ó. Raiz quadrada de uma fração. Professora, raiz quadrada, fração. Gente, é a mesma coisa que você extrair a raiz do numerador e do denominador. Raiz quadrada de x ao quadrado, x raiz quadrada de 4, 2. E a raiz quadrada de 5, gente? Eu também não consigo fatorar. Então, significa que vai se manter raiz quadrada, tá bom? Então, eu tenho aqui a raiz quadrada do primeiro termo e do segundo. Já posso escrever de forma fatorada. Olha lá, ó, o primeiro menos o segundo, o primeiro mais o segundo. Como era uma equação estava igual a zero, então eu mantenho igual a zero, tá bom? E a vantagem está aqui agora, para que eu possa resolver um produto que dá zero, lembra o que tem que fazer? Quando o produto é igual a zero, significa um dos dois fatores pelo menos é zero. Pode ser que sejam os dois também. Então, por isso que a gente escreve os dois igual a zero. E a partir do momento que você escreve os dois igual a zero, você resolve cada uma dessas equações. Respira, gente, é tranquilo, porque é uma equação do primeiro grau. Olha lá, ó. Equação do primeiro grau é letra para um lado, número para o outro. Olha aqui, ó. Menos raiz de 5, você passa para o outro lado, mais raiz de 5. Com o zero, acaba dando raiz de 5, né? E daí, por último, esse 2 que está dividindo com o x, ele passa multiplicando. Então, eu acabei de deixar uma resposta. X é igual a 2, raiz de 5. E aqui, quando é mais, significa que vai passar para lá menos. E o 2 que está dividindo vai continuar multiplicando. Então, olha aqui, ó, menos 2 raiz de 5 e mais 2 raiz de 5. Essas são as duas respostas, as duas soluções dessa equação. Tem como fazer uma prova real? Saber se está certo? Tem como fazer a verificação. Você substitui cada um desses valores separadamente, tá? Um de cada vez. Nessa equação e verifica se vai dar zero. Deu zero? Ok. Se não der zero, é porque ou essa conta está errada ou a resolução anterior está errada, tá bom? Daí tem que voltar. Então, olha aqui, ó. Trocando x por menos 2 raiz de 2. O menos fica positivo. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 5 ao quadrado, simplifica quadrado com raiz dá o 5. Ó. 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 4, 5. E 5 menos esse outro 5, 0. Fechou. E para verificação do número positivo, a conta é a mesma, ó. Então, 2 ao quadrado, 4. Raiz de 5 ao quadrado é raiz de 5. Dividido por 4, que dá 5. Menos esse outro 5, 0. Fechou, então você verificou a solução. Viu como fica fácil daí, fatorando? Você pode resolver a equação daí. Então, o que vimos hoje, gente? Fatoração da diferença de 2 quadrados. Diferença conta de menos. Você extrai a raiz de cada termo e escreve elas na mesma ordem que elas aparecem aqui dentro dos parênteses. Em um parênteses com o sinal de mais e no outro com o sinal de menos, ok? E você transforma uma subtração numa multiplicação. Para quê? Para ajudar você na hora de resolver as equações, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula, gente. Até mais!